Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre na Policlínica de Afogados jovem baleado no bairro da Imbiribeira. Desconhecidos assassinam rapaz e ferem mulher com bala perdida em São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 1º de junho de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 7 assassinatos. Foram 7 crimes, 3 ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. Vários mortos e feridos em acidente pelas estradas de Pernambuco. A reportagem é de Adúcio Lucena. Um homem identificado como José Eduardo Lima de Andrade, de 24 anos de idade, caiu de uma moto e morreu no loteamento novo, na cidade de Tamandaré, no litoral sul do estado. Policiais civis estiveram no local para investigar as verdadeiras causas do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Palmares. E uma menina de apenas 10 anos de idade morreu vítima de um acidente envolvendo uma moto e uma carreta na BR-316, no município de Floresta, no sertão do estado. Testemunhas contaram à polícia que a garotinha vinha na garupa da motocicleta, junto com outra criança e o pai dela pilotando, quando a moto colidiu com a carreta. A menina ainda foi levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já as outras 2 vítimas sofreram escoriações e não correm risco de morte. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. A polícia investiga o caso. E um grave acidente deixou o saldo de pelo menos 3 mortos e 15 feridos no agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu na PR-160, no distrito de Poço Fundo, entre Jataúba e Santa Cruz do Capibaribe. O acidente envolveu um veículo de transporte alternativo que bateu na frente de um carro de passeio. Foram enviadas uma unidade de suporte avançado, 5 unidades de suporte básico e uma motolância. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Raimundo Francelino Aragão, em Santa Cruz do Capibaribe, e para um hospital do município de Jataúba, além do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Logo após os trabalhos dos policiais, os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Adúcio Lucena para o Bandeira 2. 2 ônibus foram assaltados, isso mesmo, um coletivo da Globo foi assaltado na Avenida Norte, bem pertinho da subida do Alto Zé do Pinho, zona norte do Recife. Um só suspeito, armado com a pistola, rendeu o motorista, roubou os pertences dele também, dinheiro da renda do carro. E um ônibus que fazia a linha Conjunto Catamarã foi assaltado na Avenida Ayrton Senna, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, com um casal. Um homem e uma mulher armados roubaram os pertences de um passageiro. O Wellington Joaquim da Silva, um rapaz de 30 anos de idade, ex-presidiário por crime de tráfico de drogas, foi assassinado com disparos de arma de fogo na comunidade Manuel Vigia, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. O Wellington Joaquim da Silva ainda chegou a ser levado para a Policlínica Jamacine Medeiros, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho. E um outro crime aconteceu no Cabo de Santo Agostinho, uma vítima, Nelson de Jesus Marques Pereira. Ele foi morto a facadas e enseada nos corais pela companheira dele, uma tal de Érica, tendo sido ainda levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Coab, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho. José Manuel Rodrigues dos Santos, com 44 anos de idade, foi assassinado a bala à margem da PR-320 em Serra Talhada. Ele foi morto dentro de casa por homens desconhecidos. Os caras invadiram a residência e meteram bala, ceifando a vida do José Manuel Rodrigues dos Santos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Marcelo Roberto Araújo de Freitas, um jovem com 20 anos de idade. Isso mesmo. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua Manuel Carlos de Mendonça, no bairro Mutirão, no centro, em Goiânia. Elementos desconhecidos desembarcaram de um carro branco, veículo não identificado, e meteram bala no Marcelo Roberto Araújo de Freitas, que morreu na hora, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi encontrado morto a bala dentro de um açude de Silvinho, que fica por trás do loteamento Ivan Nunes, no bairro da Coab, no centro, em São José do Joaquim do Monte. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, uma garotinha de 2 anos morreu afogada em um açude no sítio Floresta, zona rural de Pesqueira. Luana Gomes Pereira foi encontrada pelo pai dela, que estava trabalhando com o filho no roçado. E aí, quando ele chegou no açude, encontrou a filhinha Luana, de 2 anos, morta. O corpo da menina foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Olha, minha gente, identificado no IML, um rapaz que foi assassinado na noite de antes de ontem, foi morto dentro de casa, na Rua Nova, no bairro de Pichete, em São Lourenço da Mata. O crime foi praticado por 2 homens que fugiram numa moto. E a vítima foi identificada como Janilson Severino de Andrade, que tinha 39 anos. E a gente agradece agora a rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal. O doutor Vitor, advogado trabalhista, Fátima está do Jardim Uchoa, o professor José Nildo Sá em Gravatá, e também Barbosa, que é o decão da farmácia. Paluca tem de tudo, também está sintonizado com a gente. Gugu da ambulância lá em Escada, Ari de Paratibe, Paulo da Monarque em Goiânia, Michele Serafim do Arruda, Alexandre Barreto de Paulista, Pinha da banda Ujuba, Pai Jace, também Tilcinho, os amigos da gente, doutor Paulo Abuana, advogado, Paulo Henrique do Cordeiro, Rubens Mesquita da Única, o conhecido Cabeça Branca também, ligados com a gente na Jornal. André, motorista da Compesa, da Carlos do Cabanga, e também Laércio, que é gerente da Compesa. Heron é fiscal de ônibus da empresa transportadora Globo. O comissário Cláudio Nô, seu Nonô e Dona Estela, lá na 4ª etapa do Rio Doce, Olinda. E os filhos, o vigilante Bruno, no Banco do Brasil, no centro em Paulista. E Júnior Cabeção, que mora em Pau Amarelo. Mário Costa, do Alumínio, lá no Pina. No Janga estão Ricardo Eduardo, Márcia, enfermeira, o esposo dela, Neto, e o filho Pedro Felipe. E além de Rafael, pai de Miguel, todos que estarão logo mais à noite no campo da Escolinha do Grêmio, por trás do Shopping Norte, lá em Pau Amarelo. André Bodão dos Coelhos, Expedito, fotógrafo, também Edna. Zuzu, corretor de automóveis, no bairro da Caxangá. A diretoria do Campal também está sintonizada com a gente, o presidente Paiva, o vice Pedro Lins, os diretores Manuel Marcos Pereira e Luiz Carlos Tatu, e o comissário Euclides, esposo de Marise. Walter, taxista em Camaragibe, e Zeca da Laje com a esposa Margarida. Zeca da Laje e Margarida estão no bairro do Timbi. Juninho é do restaurante Sabor da Casa, que fica pertinho da Igreja dos Pretos, no centro do Recife. A mãe do Juninho é Neidinha e o vovô é Fernando Marrocos dos ônibus, lá do Alto Zé Bonifácio, onde está também Tom da Quitanda. Os sargentos PMs do BPRV, Júlio Souza de Olinda e Romão de Peixinhos. Bando da rede de postos de combustíveis Nossa Senhora Aparecida, inclusive um dos postos lá em Boa Viagem. Vando está sempre ligado com a gente aqui na Jornal. Meriótica e todo o pessoal lá no bairro do Janga. Carlos Gomes, contador, também está sintonizado com a gente aqui na Rádio Jornal. Jovens invadem escola e furtam vários objetos. Além disso, professores e funcionários são ameaçados. A notícia é com a Dulce Lucena. O alvo foi a escola Tiradentes, que fica localizada no distrito de Matriz da Luz, em São Lourenço da Mata. De acordo com a polícia, os jovens invadiram a instituição de ensino e furtaram utensílios domésticos, como micro-ondas, cafeteira e ventiladores de parede, além de produtos de informática, molde, impressora e computadores. Ainda segundo a polícia, os envolvidos publicaram fotos e vídeos usando drogas dentro das salas de aula. Após as informações, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar foi montada e os policiais conseguiram deter os suspeitos, 2 homens e um adolescente. Os envolvidos foram levados para a delegacia de São Lourenço e autuados em flagrante
como detalha o delegado Alalmo Lima. Fomos noticiados acerca de um episódio de furto a estabelecimento de ensino público municipal. Ante essas informações, noticiada tanto pelo diretor quanto demais funcionários daquela unidade de ensino, em ato contínuo, imprimimos diligências naqueles arrebaldes e lá localizamos 5 personagens que tinham envolvimento com esse episódio. Eles foram trazidos para a delegacia de São Lourenço da Mata e em investigação, mediante a observação e análise de imagens captadas por câmera de monitoramento daquela unidade de ensino, fora perceptível que desses 5, 3 participaram do furto, sendo estes 2 adultos e 1 adolescente. Fora lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor dos adultos, isso pelo fato deles praticarem condutas delituosas que se enquadram ao tipo penal de furto qualificado e corrupção de menor. Isso porque eles envolveram um adolescente infrator nesse evento delituoso e enquanto o adolescente foi lavrado um auto de apreensão pela prática de ato infracional em similitude ao delito de furto. E o adolescente ele foi encaminhado ao UNIAI, no bairro da Boa Vista, ficar ao dispor do juiz da vara de criança e adolescente, enquanto os adultos foram encaminhados à audiência de custódia. É oportuno frisar que esses personagens praticam toda a desordem naquela unidade de ensino, bem como ameaçam professores e outros funcionários, e essas desordens foram reportadas até pelo secretário municipal de Educação de São Lourenço da Mata, bem como foi levado à gerência estadual de ensino e houve até a suspensão de aulas naquela unidade de ensino. Entretanto, a Polícia Civil e a Polícia Militar, mantendo a ordem, prendemos esses envolvidos e agora iremos dar evolução na investigação em busca dos demais materiais a quem eles dissiparam. Haja vista, eles são usuários de droga e trocaram essas mercadorias por droga. E a evolução da investigação será em busca dessas coisas que estão com pessoas que, ao serem pegas com essas coisas, serão autuadas por receptação dolosa em sua modalidade qualificada. Isso porque as coisas são patrimônio público. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. Morre na Policlínica de Afogados jovem baleado na Embiribeira. Desconhecidos assassinam rapaz e ferem mulher com bala perdida em São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui, na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligados com a gente na Jornal Francisco e Brasil, na SDS. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico e Olinda. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira e também o motorista Fred. Vanvan e Missiguela estão em Santo Amaro. Saulo Lang está em Olinda. Deixa-me ver aqui na estrada de Pau de Légua, em Igaraçu, está o tenente Lupécio Nunes. Os comerciantes lá de Águas Compridas, Olinda. Zé da Macaíba, que é o Pio da Burra, olha, Pio da Burra, né? Ontem divulgamos aí o cara que estava transando com a cadela e também com a galinha, foi preso. Dançou. Aí de Águas Compridas, Zé do Sal, e também o amigo Biá da rede de supermercados, seu João e os funcionários, todos lá dos produtos igual em Igaraçu. O doutor Paulo de Tassi, toda a nova diretoria do SEASA e também o presidente Bruno Rodrigues e ainda o segurança Aziel. Todos ligadinhos com a gente aqui na Jornal. Rodrigo Vital Góes, de 23 anos de idade, foi encontrado morto em casa. A casa dele foi arrombada e ele foi assassinado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Esse fato aconteceu no centro, em Ipojuca. Um adolescente de 14 anos de idade foi baleado na Rua da Biquinha, em Itamaracá. Elementos desconhecidos, segundo informações, traficantes da redondeza teriam cometido o crime. A vítima foi trazida para o Hospital da Restauração. José Arnaldo de Cabral Galdino, com 29 anos, residente na Rua Oscar Leite, no bairro Mutirão, em Lagedo, foi agredido a golpes de faca peixeira por elemento desconhecido, sendo socorrido na emergência do hospital local. Leandro José de França Queiroz, com 30 anos de idade, residente na Avenida Rui Barbosa, em Glória do Goitá,
Ele foi baleado no estabelecimento comercial lá em Glória do Goitá por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do hospital local. Jonathan Nascimento Paiva, com 33 anos de idade, foi assaltado e esfaqueado em frente ao Amoaras, em Maria Farinha Paulista. Homens que roubaram os pertences dele. Tentativa de latrocínio, que seria o roubo seguido de morte. Jonatas Nascimento Paiva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Flaviano Neri de Oliveira, com 34 anos de idade. Este foi agredido a bala na rua Wellington Gomes Leite, numa oficina central de motos localizada no Alto da Boa Vista, em Araripina. Elementos desconhecidos meteram bala no rapaz, que foi levado para o hospital local e em seguida removido para o regional de Uricuri. E agora vamos falar de coisa boa. Os aniversariantes de hoje, quinta-feira. Tatu, da rua Tembiras, em Santo Amaro, está aniversariando. Ele é amigo de Bibia e também Delma, lá de Santo Amaro. Carlos Alberto, de São Lourenço da Mata, também está aniversariando. Midian, esposa do Tenente Moisés, e é amiga do pessoal que faz parte da diretoria da MERP PMBM e também do Sargento PM Vital, o Bagagem da Várzea. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira, estão aniversariando hoje o Tenente João Batista Marinho da Silva, os sargentos José do Carmo de Souza e Celso José dos Santos, e as pensionistas Ivanete Barbosa de Aguiar e Maria Martins de Brito. A polícia prendeu um elemento por tráfico de drogas na travessa Magalhães Porto, que fica no bairro São Cristóvão, em Arco Verde. Francisco José da Silva, 53 anos de idade. E com ele, a polícia prendeu 23 pedras de crack. Ele foi encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. Marginais assaltaram a drogaria, a Farmabig, localizada na rua Prígio Guimarães, em Tigipió, e roubaram os pertences dos funcionários. O supermercado Todo Dia, localizado na Avenida Chico Sainz, no bairro dos Butrins, em Olinda, foi alvo dos marginais que roubaram dinheiro do apurado do estabelecimento. A loja JB Eletrônica foi assaltada na Avenida Capitão Gregório de Caldas, no bairro de Areias. Um só suspeito, armado com revólver, roubou os pertences dos funcionários e também aparelhos de TV. E a polícia continua investigando a morte de Edinho. Éder Ramos da Silva tinha 39 anos, morava no Alto do Maracanã, em Dois Unidos, e foi assassinado a bala na tarde de antes de ontem, na Avenida Delbrando de Vasconcelos, em Dois Unidos. Ele ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. O lamentável é que o alvo, segundo a polícia, seria um outro rapaz. E ele, Edinho, Éder Ramos da Silva, teria morrido de graça. A polícia também investiga a morte de Décio José de Lima Pedrosa, que tinha 44 anos de idade. Ele morava em Rio Doce, Olinda, e foi assassinado a facadas na casa de praia dele, na Rua Araras, no bairro do Pilar, em Itamaracá. Por sinal, ele estava lá na casa de praia e foi encontrado já morto em estado de decomposição. Provavelmente ele foi assassinado no último sábado. Os objetos dele não foram encontrados, portanto pode ser essa uma linha de investigação, o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A polícia também investiga a morte de Alain Ferreira Anes Júnior, que tinha 24 anos, morava na rua Bulgari, em Ouro Preto, Olinda. Ele foi assassinado a bala e ainda socorrido no Hospital da Restauração. Na ocasião, os criminosos atingiram também uma mulher, uma jovem de 22 anos, Larissa Andrade de Paula, residente na rua Redenção, no Jardim Brasil. E esse crime aconteceu justamente na rua Redenção. E a polícia já tem um suspeito aí, um tal de Rani, que está sendo procurado pela polícia. E a polícia também investiga a morte de José Roberto Lins da Silva, que tinha 40 anos de idade. Ele morreu no Hospital da Restauração, vítima de disparos de arma de fogo, que aconteceu no dia 27 deste mês, aliás, do mês passado, no sítio Sirigi, zona rural de São Vicente Ferrer. E a morte de Joel Pedro Leite, de 38 anos de idade, também está sendo investigada. Ele que foi assassinado a bala
na rua Administrador Jacó Pereira, no bairro Canaã, em Catende. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, o Joel, ele seria ex-presidiário e teria deixado o sistema prisional no dia 12 do mês passado. Portanto, a polícia ainda não tem nenhuma pista dos assassinos. Lembrando que nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 7 assassinatos, foram 7 homicídios, 3 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. 3 no interior e 4 no Grande Recife. E de plantão no Hospital da Restauração, as recepcionistas Clécia, filha de Kátia, e as Janaínas Ramos, esposa do meu xará Eliel, e Otília, esposa de Will da Bomba do Metério. Tem também Andréia, aquela rapaziada toda, os maqueiros Eduardo, Silvano, o irmão Márcio, isso mesmo. Tem também Marinaldo da Clínica Médica, Heron, Aldemir, Renê, Hélio e William do Bloco Cirúrgico. E a gente agradece os nossos queridos operadores aqui da Rádio Jornal, sempre com a gente: Evandro Chaves, o Chaveirinho, Guto César, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Big Alves, Elivelton, Carlos Santos, e ele, o Avanildo Cerqueira Nido, que está no controle aqui do Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai emendar com a Supermanhã, você sabendo de tudo, na apresentação do nosso amigo Ciro Bezerra, o comunicador do povo. É dentro de instantes. Alisson Silva Araújo, jovem com 19 anos, ele pelava uma bicicleta e foi assassinado a bala na rua Pedro Benevides, na Coab 4, em Petrolina. Crime praticado por elementos desconhecidos. 2 homens morreram baleados durante uma intervenção policial em Vitória de Santo Antão. Tiago Soares de Lima e Walter Martins dos Santos. Os dois estavam em um carro HB20 da Hyundai. Reagiram com policiais do GAT e aí trocaram tiros. Os dois foram levados para o hospital de Gravatá, mas já chegaram sem vida. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre na Policlínica de Afogados jovem baleado na Imbiribeira. Roberto Claudino de Moura Trigueiro, com 27 anos, residente na rua Doutor Valdir Pessoa, no bairro da Imbiribeira. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na noite de antes de ontem, na rua Manuel Serafim de Couto, lá na Imbiribeira. Baleado na cabeça, ele foi socorrido na Policlínica Agamenon Magalhães em Afogados, mas faleceu devido à gravidade dos ferimentos. Ele, inclusive, fora vítima de um triplo homicídio, cujas vítimas eram amigas dele. Isso aconteceu alguns dias atrás. Triplo homicídio, ele teria escapado, mas acabou morrendo ontem na Policlínica Agamenon Magalhães. E atenção! Desconhecidos assassinam rapaz e ferem mulher com bala perdida em São Lourenço da Mata. As vítimas: Márcio Marques Ramos, 33 anos de idade, e Carolina Maria Roberto Silvino da Silva, 34 anos. Os dois foram baleados à margem da BR-408, no bairro da Muribara, em São Lourenço da Mata, por ocupantes de um carro Fox. Ninguém sabe ao certo se um Fox ou um Ford Ka, carro vermelho. O Márcio Marques Ramos, ele morreu no local, e Carolina, ela foi atingida por uma bala perdida na perna e socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA lá de São Lourenço da Mata. Portanto, o caso está sendo investigado pela polícia. O corpo de Márcio Marques Ramos foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.